Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2025. Esse evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. To listen the audio in English, press the Interpretation button at the lower right-hand side of the screen. O evento será dividido em duas partes. Na primeira parte, nosso CEO, André Haui, e nosso CFO, Rafael Sperendio, apresentarão as principais entregas do trimestre. A apresentação em português ou inglês pode ser baixada no nosso site de relações com investidores pelo endereço www.bbseguridaderi.com.br. Na segunda parte do evento, haverá uma sessão de perguntas e respostas, quando analistas e investidores poderão solicitar esclarecimentos adicionais. Retornarei após as apresentações para passar as orientações para quem desejar fazer perguntas. Agora passo a palavra para o André, que falará dos principais destaques do trimestre. André, agora é com você, por favor. Obrigado, Felipe. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Gostaria de iniciar agradecendo a todas as pessoas que estão acompanhando a nossa reunião virtual sobre o desempenho da BB Seguridade no segundo trimestre de 2025. Este é um momento importante para destacar o resultado alcançado a partir do nosso compromisso com a geração de valor, a inovação e a busca contínua por eficiência em todas as frentes do nosso negócio. Nosso lucro líquido, sem considerar as normas do IFRS 17 e eventos extraordinários do período, atingiu a marca de 2,2 bilhões de reais, um crescimento aproximado de 20% em relação ao segundo trimestre de 2024, com o nosso retorno sobre o patrimônio líquido analisado atingindo a marca aproximada de 90% e avançando mais de 15 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento expressivo é observado também no resultado acumulado do primeiro semestre desse ano. Atingimos um lucro líquido de 4,2 bilhões de reais, uma alta de 14% e um retorno de aproximadamente 94%, com aumento de 12 pontos percentuais. O resultado do trimestre foi impulsionado por um crescimento de 11,3% no resultado operacional e uma expressiva alta de 69% do resultado financeiro, fruto de uma gestão eficiente dos ativos em todas as empresas do grupo. Nossos prêmios ganhos retidos, principal métrica de receita da seguradora, evoluíram quase 10%, totalizando o volume de 3,7 bilhões de reais. A sinistralidade se manteve nos menores patamares históricos e encerrou o trimestre em 21,5%, com melhora de 5,7 pontos percentuais. Nos nossos negócios de acumulação, as reservas de previdência expandiram 9,4% em 12 meses e chegaram à expressiva marca de 449 bilhões de reais. Na capitalização, alcançamos 1,8 bilhão em arrecadação, um forte crescimento de 24,1% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Na BB Corretora, as receitas de corretagem totalizaram 1,4 bilhão, com alta de 5,6% no trimestre. Os resultados apresentados refletem a capacidade de gestão e o mérito de uma equipe incansável por inovar e criar soluções que geram valor para todos os stakeholders. Os novos produtos lançados neste ano já estão entregando números consistentes, que pavimentam o caminho para que a empresa cresça de forma robusta e sustentável. Lançamos duas iniciativas no final do primeiro TRI de 2025, que vem ganhando tração e sendo catalisadores de resultado para a companhia. A primeira é o seguro prestamista para o consignado privado, que somou mais de 94 milhões de reais em prêmios. E a segunda é o BB Seguro Consórcio Protegido, com o qual originamos mais de 7 mil propostas, representando prêmios de mais de 82 milhões de reais. No final de junho, lançamos o prestamista destinado a novas linhas de crédito de micro e pequenas empresas, segmento que não era atendido anteriormente por nós. Em um pouco mais de um mês, foram 69 milhões de reais em prêmios. No seguro pecuário faturamento, foram 69 milhões de reais em prêmios no ano, garantidos com as novas funcionalidades que lançamos para a recontratação, um crescimento de 48% em relação ao mesmo período de 2024. O nosso produto comemorativo dos 30 anos do Orocap tem sido um sucesso. Em 2 meses, foram mais de 135 milhões de reais arrecadados com a venda de 45 mil títulos. No âmbito da nossa estratégia de diversificação de canais,
alcançamos o volume de 856 milhões de reais em prêmios, emitidos por meio de parceiros comerciais, equivalente a 11% do total da seguradora. No segmento de negócios estruturados, onde temos operação de co-seguro de vida e seguro de placas solares, crescemos 40% em relação ao primeiro semestre de 2024. Em cooperativas e revendedores agro, o crescimento foi de 55%. Também comercializamos 3,8 milhões de títulos populares para novos clientes, com arrecadação de 11 milhões de reais. Também avançamos em canais digitais, onde realizamos 330 mil vendas no semestre, sendo 46% para novos clientes. A capitalização e os seguros de proteção pessoal e itens pessoais, que são importantes produtos da nossa estratégia de ampliação da base e universalização das soluções de proteção, foram os que mais cresceram em volume vendido. Seguimos avançando com firmeza na busca por eficiência e excelência no atendimento. O NPS, nosso principal indicador de satisfação, avançou 5,7 pontos e permanece consolidado na zona de qualidade. Reduzimos em 27% o número de reclamações em relação ao mesmo período do ano passado e o churn caiu 10%, reforçando a fidelização da nossa base. Esses avanços são reflexo direto da nossa capacidade de gestão e da atuação coordenada das nossas empresas. Reduzimos o índice de despesas gerais e administrativas em todas as frentes. 7,8 pontos percentuais na Brasilcap, 1 ponto na BB Corretora e 0,4 ponto na Brasilseg. Esses ganhos de eficiência não são apenas números. Eles representam nossa habilidade de fazer mais com menos, de entregar valor com responsabilidade e de manter o cliente no centro das nossas decisões. Agora, eu passo a palavra para o Rafael, que vai apresentar os principais números do trimestre. Bom dia a todos. Obrigado, André. Passando aqui para o detalhamento dos nossos números até, antes de comentar em mais detalhes o resultado, queria trazer uma breve explicação, né, sobre algo que não é muito comum aqui na BB Seguridade, a gente segregar itens não recorrentes do resultado, mas nesse TRI em específico, a gente teve uma atualização do estoque da provisão de sinistros da liquidar judicial na Brasilseg, que isso acabou gerando um impacto positivo, já considerando a proporção da nossa participação, depois de impostos aqui na BB Seguridade, da ordem de 62 milhões, que nós entendemos aqui como um item extraordinário, segregamos do resultado, do TRI, do acumulado, e isso decorre basicamente de uma mudança que a gente teve regulatória, antes para ações cíveis, e aqui no nosso caso em especial ali a provisão de sinistro, a liquidar judicial. A gente não tinha um critério definido, uma regulação que definia a atualização monetária dessas provisões, a gente acabava adotando uma metodologia interna baseada na nossa experiência de NPC mais juros de mora de 1%, e a partir do ano passado, né, ficou claro por conta dessa nova lei que a atualização monetária ela passa a ser de IPCA mais a Selic menos IPCA. Tá? Então a gente, a partir do final do ano passado, a gente já passou a reconhecer essa despesa de atualização de acordo com a nova lei. E agora, no segundo trimestre, a gente fez a atualização de todo o estoque, que gerou esse impacto de 62 milhões. Tá? Então, tem um detalhamento, está todo no nosso material de divulgação, mas queria aqui dar esse breve destaque. E aí, todos os números que a gente vai discutir aqui, eles estão em bases recorrentes. Tá? Então, começando aqui, nosso lucro do segundo trimestre, resultado de 2,2 bi. 2,3 se a gente tirar aquele efeito de descasamento temporal na atualização dos passivos dos planos de benefícios definidos lá na Brasilprev, crescimento de 20% ano contra ano. Tá? No acumulado 4,2, crescimento de 14%, seria 4,4, né, se a gente tirasse aqui o impacto desse descasamento temporal. Né, esse descasamento temporal tirou 150 milhões, 154 milhões agora no primeiro semestre. Primeiro semestre do ano passado foi neutro, então ele acabou sendo um detrator do nosso resultado, mas aquilo que a gente sempre reforça, tá? Esse montante ele volta para o nosso resultado, ele volta a compor nosso resultado em algum momento no segundo semestre. Ele aconteceu justamente porque a gente teve no mês de junho um IGPM deflacionando forte de 1,7%, impactando no ativo, enquanto que o passivo passou um IGPM deflacionando 0,5% só, né? Que foi o IGPM de maio.
Então, em agosto, em julho, na verdade, isso já começa a melhorar, agosto praticamente já se reverte. E aí a gente deve ver 150 milhões compondo o resultado, provavelmente do terceiro TRI já. Tá? Resultado financeiro aqui agregado das companhias, depois de impostos, crescendo aqui 69% no segundo TRI ano contra ano, 55% no acumulado, representando 20% basicamente aqui do nosso lucro líquido. Passando aqui para a próxima página, a gente tem aqui a análise, né, da composição do resultado, né, segregando os dois principais componentes, operacional e financeiro, contribuíram praticamente com a mesma magnitude aqui de valores. Operacional crescendo 245 milhões, a gente vê o principal driver aqui, reconhecimento de prêmio ganho na Brasilseg e redução de sinistralidade. Esses foram os principais destaques aqui do acumulado do semestre. Do lado financeiro, a gente tem aqui um ganho, né, o efeito mais direto, né, do impacto da alta da Selic, mais crescimento de volumes, adicionou 258 milhões. O descasamento temporal que eu acabei de mencionar compensa parte desse ganho, tirando 154, mas aí a marcação a mercado adiciona mais 173, sendo que no primeiro semestre a gente teve um efeito positivo, um ganho de marcação a mercado de 23 milhões depois de impostos, enquanto no ano passado nós tivemos uma perda de marcação a mercado de 150 milhões no primeiro semestre do ano passado. Tá? Então, o efeito combinado aqui no resultado financeiro, ainda apesar do descasamento temporal, quase 300 milhões de crescimento no ano contra ano. Entrando agora num detalhamento operação a operação, a gente tem aqui na operação de seguros, primeiro na página 8, o prêmio emitido no segundo TRI cai 1% ano contra ano, reduz um pouco aquela taxa de queda que a gente observou no primeiro TRI desse ano. Tá? Então, dentro desse desempenho de redução de 1%, a gente vê que ele foi muito impactado ali por prestamista e rural. Né? Se a gente entrar, né, no detalhamento, né, dessas duas linhas, o prestamista ele tem sido muito impactado pelo prestamista pessoa jurídica. Tá? No segundo TRI, ano contra ano, pessoa física até teve crescimento, 5,5% de crescimento na pessoa física, mas a pessoa jurídica tem caído bastante forte. E dentro do rural, aquilo que a gente já vem comentando, vem sendo amplamente, né, noticiado na imprensa, a gente está tendo um pouco mais de dificuldade no produto de agrícola, né, e esse tem sido o principal responsável para a gente ter observando essa queda de 3% aqui tanto no TRI, ano contra ano, quanto no acumulado. O Vida ele teve uma queda de 3,6% no segundo TRI, ano contra ano, embora fique flat praticamente no acumulado do ano. Aqui, basicamente, o fator responsável foi uma saída maior de clientes que tinham tickets mais elevados e a gente acabou não conseguindo compensar com venda nova. Tá? Então, embora a gente tenha essa queda um pouco mais acentuada no segundo TRI, ainda a carteira fica estável no acumulado. As demais linhas, aí elas apresentam todas crescimento ali da ordem de dígito médio para alto, né, todas com um bom desempenho, seja no TRI ano contra ano, quanto no acumulado. Indicadores de desempenho aqui no canto inferior esquerdo, a gente vê uma melhora do combinado em ambas as bases de comparação, fruto da melhora da sinistralidade. Aqui fica claro o porquê, né? No ano passado nós tivemos aqueles desastres que aconteceram no Rio Grande do Sul, que afetaram ali basicamente as linhas de danos. Tivemos mais um ou outro efeito no seguro agrícola que impactou ali a região centro-sul do país, mas que esse ano não se repetiram, né? E aí a sinistralidade ela tem uma forte queda, né, em ambas as bases de comparação, e ali sinistralidade é o principal componente responsável por essa melhora do índice combinado. Tivemos também a melhora de eficiência operacional, ali o índice de despesas gerais administrativas cai 40 bases ano contra ano, cai 20 bases no acumulado, e também contribui para essa melhora do combinado. Por outro lado, a gente observa aqui uma alta no comissionamento, isso é praticamente fruto de mudança de mix, com perda de relevância do seguro agrícola no total e ganho de relevância de outros produtos que têm um comissionamento mais elevado. Tá?
Quando a gente fala de resultado financeiro, crescendo 45% ano contra ano, 42% no acumulado, aqui fruto Selic mais alta, tá? Impacto mais relevante é a elevação da Selic. E o lucro cresce 25% aqui no acumulado, desculpa, 25% ano contra ano, 17% no acumulado aqui, crescimento de 9% prêmio-ganho, melhora do combinado e alta do financeiro, né, o principal resultante aqui desses movimentos, esse crescimento aqui de bastante robusto do lucro recorrente, já segregando aquele efeito extraordinário que eu mencionei no início. Passando aqui para a operação de previdência, a gente tem aqui a arrecadação cai 22% ano contra ano, 21% no acumulado, aqui o efeito direto da mudança regulatória que nós tivemos, né, com a introdução do IOF sobre aporte de VGBL a partir de determinados valores. Isso acabou reduzindo bastante o fluxo de entrada de recursos, com impacto direto ali também na captação líquida. Ficou em 4 bi negativo no segundo TRI, 5 bi negativo no acumulado. O resgate ele tem uma alta aqui de 50 bases no acumulado, mas TRI contra TRI, né, ele já cai, puxando ali o índice de resgate no acumulado que a gente tinha até março de 11,6, ele cai para 11,1. Se a gente continuar observando esse ambiente, pelo menos para renda fixa, sem muita volatilidade ao longo do segundo semestre, a gente deve observar uma melhora sequencial aqui do índice de resgate ao longo do segundo semestre. Reservas crescendo 9% nos 12 meses, receita com taxa de gestão ela cai 1% ano contra ano. Aqui, resultado dessa diluição que a gente estava vendo da taxa de gestão, por conta da mudança de perfil de risco, né, com o aumento da participação de produtos mais conservadores, né, no total de ativos, né, isso acaba puxando a taxa média de gestão para baixo. E aí, um outro efeito que impactou também essa queda de receita com taxa de gestão foi a menor quantidade de dias úteis, que sensibilizou tanto ano contra ano aqui, quanto no comparativo acumulado. Tá? O lucro, apesar, né, dessa redução da receita de taxa de gestão e um crescimento marginal ali no acumulado, ele cresce num ritmo muito forte, 20% ano contra ano, 18% no acumulado, e aqui é resultado, né, basicamente da melhora que a gente observou no resultado financeiro, por conta não só de Selic mais alta, mas também um efeito positivo de marcação a mercado, que também colaborou, e a queda do IGPM com uma redução significativa no custo do passivo. Tá? Então, esses foram os principais motores de crescimento da Brasilprev, apesar de a gente ter observado essa aceleração aqui de crescimento operacional. Passando para a capitalização, a gente tem aqui 24% de crescimento na arrecadação, 11% no acumulado, reserva cresce 1%, sorteios crescem 6% ano contra ano, distribuímos aqui 31 milhões de prêmios de sorteio no primeiro semestre desse ano. Resultado financeiro cresce 6% por conta da expansão de margem, aqui 20 bases de expansão de margem financeira, mais crescimento de volume. No acumulado ele cai 19% por conta de compressão de margem financeira, que resulta basicamente do efeito que a gente teve no primeiro TRI de ajuste negativo do hedge. Né? Por conta da abertura de curva, a gente optou por proteger boa parte da nossa posição à renda fixa. Quando a curva voltou no primeiro TRI, a companhia não teve tempo hábil para desfazer de toda essa proteção, acabou resultando em um ajuste negativo de hedge no primeiro TRI, que já se normalizou. A gente pode ver no resultado do segundo, o resultado financeiro tem crescido de forma bastante saudável. E aí o reflexo disso está na variação do lucro, né? 5% de crescimento no segundo TRI ano contra ano, 10% de queda no acumulado. Passando para a operação de distribuição, na corretora, receita cresce 6% ano contra ano, 5% no acumulado. Aqui, principal responsável por esse crescimento em ambas as bases de comparação, apropriação de receitas de vendas passadas, principalmente produtos seguros, e o aumento da receita de capitalização, que segue regime de caixa, então ela é bastante sensível ali no comportamento da corretora. Tá? A margem líquida cresce 3,2 pontos no ano contra ano, 2,4 no acumulado. Aqui é basicamente fruto não só de uma melhora que a gente teve ali da margem operacional, mas mais ainda da melhora do resultado financeiro por conta de alta de Selic. E aí o reflexo disso está no crescimento do lucro, né? Cresce sensivelmente acima do crescimento da receita por conta dessa melhora do resultado financeiro, 11% ano contra ano e 9% no acumulado.
E para fechar, a gente tem aqui nossa prestação de contas em relação ao guidance. Então, resultado operacional não juros, intervalo de 3 a 8, entregamos 7,4% nesse semestre. Prêmios emitidos para o intervalo de crescimento de 2 a 7, ficamos ali com um decréscimo de 3,4%. Aqui, o que eu mencionei durante a apresentação, um impacto bastante forte do prestamista PJ e de seguro agrícola. E reserva de previdência, no intervalo de 12 a 16, entregamos um crescimento de 9,8%. Aqui na última coluna, né, a gente traz as nossas projeções revisadas. Aqui o que a gente precisou fazer é se adaptar, né, à nova regulação, algo que a gente não previa, tá? Mas a introdução do IOF em aporte de VGBL tem um impacto considerável, sim, no curto prazo, e a gente precisou adequar as nossas projeções a esse impacto. Então, um efeito aqui, inicialmente, em resultado operacional não juros, o impacto do IOF vem, né, com fruto da receita de arrecadação de previdência, a receita de corretagem capturada no volume arrecadado de previdência, ela tem uma queda, e a gente precisou incorporar isso, né, no resultado operacional não juros, e revisamos o intervalo para um crescimento de 1 a 4%. Prêmios emitidos, né, fizemos uma redução também, tá, para o intervalo de variação de menos 4% a mais 1%, tá, por conta desse ambiente ainda bastante incerto, principalmente no agronegócio. Tá? A gente tem algumas medidas que estão em curso, né, para tentar acelerar essa recuperação do prestamista, mas ainda um ambiente bastante volátil para o agronegócio, e a gente achou prudente revisar o intervalo de crescimento também para prêmio emitido. Reserva de previdência, 9 a 12, aqui também sensibilizada pelo impacto do IOF, tá? Então, resultado de uma arrecadação menor do que a gente previa, a gente precisou incorporar isso nas projeções, né, e trouxe um intervalo para baixo para um crescimento de 9 a 12%. Bom, esses eram os destaques que eu gostaria de dar em relação ao resultado do segundo trimestre. E passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Voltamos para a sessão de perguntas e respostas. Lembrando, quem desejar enviar uma pergunta por escrito, basta clicar no botão Q&A, que está na parte inferior da tela do Zoom. Procuraremos responder a todas as perguntas aqui ao vivo. Caso não seja possível, em função do tempo do evento, a gente se compromete a retornar por e-mail. Também liberaremos algumas perguntas ao vivo para alguns analistas que clicarem no botão Raise Hand, que também está na parte inferior da tela. Assim que a gente liberar a pergunta, basta desmutar o microfone e seguir com o seu questionamento. As perguntas serão sempre respondidas em português, mas quem desejar fazê-las em inglês,
pode ficar à vontade e a gente responde aqui ao vivo. A primeira pergunta, ela vem do Daniel Vaz, do Banco Safra. Daniel, por favor, pode liberar seu áudio e fazer a sua pergunta. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos, André, Rafael. Parabéns pelos resultados. Tenho duas do meu lado. A primeira eu queria a opinião do Rafael aqui sobre aquelas comissões que estão no estoque de comissões não ganhas ainda na corretora. Eu queria ver se ele pudesse explicar um pouquinho essa dinâmica de caixa, quem falou ali da caixa. O caixa, na verdade, é da Brasilcap, né? Então, você tem uma dinâmica de caixa muito relacionada à Brasilcap. Você tem essa dinâmica contábil um pouco diferente na Seguros e na Prévio. Aí depois eu faço minha segunda pergunta. Claro, Daniel, obrigado pela pergunta. Bom dia. Bom, em relação à receita da corretora, a gente tem uma dinâmica que ela varia bastante produto a produto, tá? Eu vou explicar de forma simples, sem entrar no detalhe, mas vai ser, acredito eu, aqui suficiente para você entender o funcionamento e o porquê da resiliência do negócio, né, de corretagem, e tanto na corretora como da própria seguradora, por meio esse reconhecimento diferido, né, seja de prêmios, seja de corretagem, que os dois seguem a mesma dinâmica de diferimento, inclusive pelo mesmo prazo. Tá? Na corretora, o que acontece? Capitalização e previdência, nós cobramos uma taxa de corretagem, né, em cima do volume arrecadado, e essa receita de corretagem para a corretora ela é reconhecida em regime de caixa, tá? Então não existe diferimento. Para seguros, aí a situação muda completamente. Para os produtos de seguro, né, tanto ali o prêmio ganho na seguradora como a receita de corretagem na corretora, são apropriadas de acordo com a vigência de risco do produto. Então, um prestamista, por exemplo, que é o produto hoje que a gente tem a vigência de risco mais longa dentro do portfólio, a gente chega a diferir comissões por 5 anos, aproximadamente, tá? Isso na origem do negócio, tá? O prazo efetivo é um pouco menor, porque normalmente as operações elas não são carregadas até o vencimento, invariavelmente os clientes optam por renegociar, então o prazo é um pouco mais curto do que isso, mas na origem chega em torno de uns 5 anos. Hoje, comissões a apropriar, para você ter uma ideia, lá na corretora, de vendas passadas que ainda devem ser apropriadas na nossa demonstração de resultados, elas somam algo em torno de 5,7 bilhões. Tá? Esse é o saldo total de comissões diferidas, né, que a gente chama a apropriar nosso resultado em períodos futuros. Mas previdência e capitalização, a receita, arrecadei, cobrei corretagem, a receita ela é reconhecida imediatamente no regime de caixa, tá? Por isso que elas são bastante sensíveis, né, no resultado de curto prazo, né? A arrecadação, quando ela sobe nessas duas linhas, imediatamente a receita de corretagem na corretora responde na mesma magnitude. Legal, justamente perguntei por conta desse... teve um flattening dessa curva, né? Que você estava em 4 bi, foi para esse 5,7 e ficou nesse patamar. Então, na verdade, você tem esse valor a reconhecer, principalmente no business de seguros. Legal. A minha segunda pergunta relacionada à gestão, né? A gente viu algumas mudanças no grupo, né? No consolidado como um todo. Então, e dentro da Seguridade chamou a atenção a volta do Marcelo, né? O Marcelo Labuto para a Brasilseg, que foi um diretor do grupo, né, do próprio Banco do Brasil, mas na época lá em 2013, 2014, ele estava à frente da BB Seguridade, na época do IPO, etc. Então, eu queria tentar correlacionar isso, se é que há alguma correlação com alguma discussão potencial de renovação de contrato nos próximos 5 anos, dado que já está chegando ali perto de 2031, que é a primeira renovação ali do contrato, se não me engano, da Brasilseg. E queria tentar entender um pouquinho de se essa volta, né, dele ao grupo, que já estava fora um pouquinho, se tem alguma correlação, se vocês já estão discutindo isso internamente, para a gente ter um pouquinho de update sobre o assunto, que acho que é bem válido aqui, principalmente dado o panorama do banco também, que parece que capital não está tão simples assim e poderia ser alguma coisa de destravar e a BB Seguridade. Obrigado.
Ok. Bom, com relação a esse ponto, Daniel, é importante a gente tentar entender no fluxo de governança, né, quais são as atribuições, né, de cada um dos executivos. No caso em específico aqui, o Marcelo Labuto, um cara que tem uma ampla experiência, né, dentro do conglomerado do Banco do Brasil, chegou inclusive a assumir a presidência do banco de forma interina, foi presidente da BB Seguridade, né, conhece bastante do nosso negócio, mas ele está sendo indicado para a posição de CEO na operação de seguros, tá? A discussão eventual de acordos com sócios, né, seja Mafre, Principal e demais aqui, ela deve ocorrer no âmbito da BB Seguridade com o Banco do Brasil, tá? Então, a operacional, ela acaba não participando, ele estaria sendo indicado para essa posição de CEO na Brasil Seg para tocar de fato a operação independente das discussões que estariam acontecendo aqui no âmbito dos sócios, tá? Então, só para deixar um pouco claro a diferença, né, das atribuições, papéis aqui dos diferentes executivos nas empresas do grupo, tá? Com relação à discussão de acordos com sócios, por enquanto não temos nada em curso não, tá? Perfeito, obrigado novamente. Obrigado pela pergunta, Daniel. A nossa próxima pergunta ela é do Antônio Rouet, do Bank of America. Antônio, bom dia. Pode liberar seu microfone e fazer a sua pergunta, por favor. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. A minha pergunta vai no sentido de precificação, né? E ela vem quando a gente olha para a sinistralidade, né? E a gente vê que nos últimos 3 anos a sinistralidade está rodando por volta de 25%, né? Bem abaixo daquela média histórica mais próxima aos 30% de vocês. Então, aqui pensando no balanço entre resultado operacional e o crescimento de prêmios, né? Até sob a ótica do que você geraria de comissão, teve alguma mudança? Vocês planejam uma mudança em precificação ou nível de preço, principalmente considerando esse nível de frequência, esse nível de sinistralidade? Ou a ideia é continuar rodando nessa sinistralidade? Ou então vocês têm uma perspectiva de uma frequência voltando para níveis mais altos, né? Só tentando entender aqui a cabeça de vocês quando a gente pondera, né, a sinistralidade rodando abaixo de níveis históricos, com a frequência também preço de contrato, quando a gente pensa no crescimento. Muito obrigado. Antônio, obrigado pela pergunta. Bom, em relação à precificação, imagino que o foco seja mais no agrícola, né? Nas demais linhas, vou passar brevemente, mas ali a gente não tem muita variação. Não vira dentro do esperado, o prestamista comparado com o padrão histórico, ele tá rodando um pouquinho acima do padrão histórico, mas aqui por conta de uma mudança que a gente fez, a gente ampliou o público-alvo, a gente ampliou nossa exposição a risco em termos de idade de capital segurado, então por isso que ela está um pouquinho acima, mas dentro do nosso esperado, tá? Ela vai agora de forma estrutural ficar um pouco acima da média histórica de toda forma, tá? No residencial, ela fugiu um pouco daquilo que a gente previa. Do ano passado para cá, a gente colocou uma série de medidas em curso para trazer ela para um patamar ali entre 30% e 40%, e o portfólio tem respondido, tá? Nas demais linhas, sem nenhuma alteração, todas performando bem em linha com aquilo que a gente espera como sinistralidade-alvo, nenhum indicativo de necessidade de mudança na nossa política de subscrição. Para o agrícola, aí sim, a gente tem uma margem maior para ser um pouco mais agressivo em preço, tá? Quando a gente olha nos últimos 3 ciclos aqui, a gente tem tido um desempenho fantástico, tá? Mas com muita cautela também, porque quando a gente trabalha com clima, é algo que a gente tem que ter, de fato, muito, muito cuidado. Historicamente, não é comum observar esse padrão de 3 ciclos seguidos de uma qualidade de safra, né, vamos chamar assim, de uma forma geral, né? A gente teve casos específicos de uma região ou outra, mas nenhum grande evento que tenha trazido um grande impacto na sinistralidade da companhia, tá? Então, a gente tem sim margem para trabalhar, a gente vai trabalhar o preço de forma um pouco mais agressiva do que a gente vinha trabalhando, mas de forma
cuidadosa, né, bastante gradual, né, porque ali a gente tem a única linha dentro do nosso portfólio que a gente está exposto ali a risco de cauda, né, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá? A princípio, hoje, quando a gente avalia as projeções mais atualizadas de clima, a gente tem conforto para trabalhar dessa forma e a predominância ainda, pelo menos até início do ano que vem, é de neutralidade, tá? Nem El Niño, nem Laninha, coisa que, assim, perspectiva de clima, bastante favorável. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado, Antônio. A próxima pergunta, ela é do Arnon Shirazi, do Citi. Arnon, bom dia. Pode liberar seu microfone e fazer a pergunta, por favor? Fala pessoal, bom dia. André, parabéns pelo ciclo na companhia. Bom dia também, Rafael, Felipe. Minha pergunta é muito referente à dinâmica de prêmios agora nesse terceiro trimestre, tá? A gente já teve aí o mês de julho completo e eu queria entender como está a dinâmica da parte do rural, principalmente depois do Plano Safra, tá? Se já começou a ter algum desembolso, como está aí referente à expectativa. E se me permite também, fazendo também na questão de prêmios, a gente viu que teve uma variação de provisão técnica muito grande agora nesse segundo trimestre, e se conseguirem dar mais detalhes, seria muito bom para entender. Muito obrigado. Eu vou responder sua primeira pergunta, depois eu vou pedir para você me explicar um pouquinho melhor a sua segunda, tá? Não. Com relação à primeira, o que acontece? A gente tem observado já uma reação do seguro agrícola, tá? Por enquanto ainda muito cedo para a gente extrapolar isso para daqui para o final do ano, tá? Mas aquela taxa de variação ano contra ano que a gente observou no primeiro semestre acumulado, ela já apresentou uma melhora considerável, né, em julho e agora no início de agosto, né? Então aquele ritmo de queda ele tem caído, tá? Quando a gente olha a composição do Plano Safra divulgado pelo Banco do Brasil, tem um direcionamento maior de recursos para o pequeno e médio produtor, que é justamente o nosso principal público-alvo ali dentro do seguro agrícola, né? Então essa composição nos favoreceu mais, por exemplo, do que a composição que a gente tinha no ano passado. Por outro lado, a gente tem ainda alguns outros fatores que a gente precisa avaliar com mais cuidado, em específico aqui a redução do subsídio para a subvenção do seguro agrícola, né? Então, a gente precisa estimar melhor, né, o tamanho dessa demanda, qual vai ser a disposição e o apetite a preço do produtor rural, para entender melhor de que forma vai se dar essa recuperação ao longo desse segundo semestre, ainda muito cedo. Tá? Com relação à segunda pergunta, você pode repetir, por favor? Acho que eu não entendi muito bem. Claro, não, sem problema. Aqui tem prêmios ganhos retidos, teve uma variação de provisão técnica de prêmios que acabou sendo bastante grande esse trimestre, tá? Coisa de 310 milhões, comparado aí com um valor bem inferior aí no ano contra ano e também comparado com o trimestre anterior. Só queria saber se teve alguma explicação para isso ter acontecido esse trimestre. Obrigado. Tá. Eu vou tentar aqui inferir o motivo do seu questionamento, da sua dúvida, e tem um pouco a ver ali com a resposta que eu trouxe no início na pergunta do Daniel. Dentro da provisão de prêmio não ganho da Brasilseg, a gente tem um componente muito forte ali, que é a apropriação de receita de vendas passadas, principalmente aqui do próprio prestamista, tá? Então, quando o prestamista desacelera, né, e é o que a gente tem observado agora, não é um produto muito longo, a gente vê isso sensibilizando muito pouco no resultado do período corrente, porque eu ainda continuo apropriando muita receita, lembrando que o prestamista foi uma das linhas que mais cresceu nos últimos 3 anos, eu continuo apropriando de muita receita de períodos passados, né? Então, por um lado, você vê ali o prêmio emitido ali caindo na ordem de 3%. Quando a gente elimina o ruído de resseguro, né, que é a parte do seguro agrícola, boa parte dessa queda está atrelada ao agrícola. Quando a gente tira o agrícola da conta, a gente já vê que o prêmio retido fica praticamente flat, ele não cai, né, zero e crescimento, se não me engano, de 2% ano contra ano. E quando eu entro para o prêmio ganho retido, né, que aí eu elimino o ruído daquele risco que eu emiti e não retive na companhia,
Aí eu passo pro segundo momento aqui, que é o reconhecimento de prêmios, de vendas que foram feitas nos últimos 3 anos, basicamente. Boa parte está concentrada nisso aqui. E aí o prêmio ganho retido cresce 9%, tá? Então não existe mudança no critério, isso aqui é diferimento linear ao longo da vigência de risco, tá? Diferentemente lá do IFRS 17, mas aqui no resultado que a gente está em discussão aqui, o diferimento é linear, tá? Então não tem subjetividade praticamente nesse cálculo aqui, é basicamente ali o resultado dessa apropriação desse colchão muito grande de prêmio ganho que foi construído nos últimos 3 anos pela venda do prestamista, tá? E aí está passando agora no resultado. Tá claro, muito obrigado. Ok? Obrigado. Obrigado, Arnon. A próxima pergunta ela vem do Thiago Binsfeld, do Goldman Sachs. Tudo bem, Thiago? Pode fazer sua pergunta, por favor? Bom dia, Felipe, André, Rafael. Obrigado por receber a pergunta. Eu queria entender um pouquinho melhor a mudança no guidance operacional. No ponto médio implica que o segundo semestre deve ser bem parecido com o primeiro, né? Então, só queria entender um pouquinho mais o motivo dessa cautela. Rafael, acho que você até já começou a falar da sinistralidade, da perspectiva de neutralidade no agrícola, mas só entender se esse ponto médio do guidance talvez já assuma uma deterioração um pouco maior de sinistralidade ou se esse conservadorismo vem de algum outro componente do resultado operacional. Obrigado. Tá ok. Obrigado pela pergunta, Thiago. Assim, só para deixar claro, nós só precisamos revisar ali o guidance, seja de operacional como de reserva de previdência, por conta da incidência agora de IOF nos aportes de VGBL. Tá? Se a gente não tivesse essa mudança regulatória, não teria por que fazer revisão para baixo de nenhum dos 2 intervalos. Tá? Agora, a incidência do IOF e o impacto que ele traz na arrecadação, ele sensibiliza diretamente aquela receita de corretagem ali na BB Corretora, que eu mencionei na resposta da primeira pergunta, era reconhecida em regime de caixa. Tá? Então, se eu não tivesse essa nova regulação, nós conseguiríamos sustentar um intervalo anterior, porque apesar de o desempenho em uma linha ou outra estar vindo abaixo daquilo que a gente esperava inicialmente, a gente tinha margem naquele intervalo para absorver qualquer outra variação inesperada que, como você reforçou aqui, no segundo semestre, principalmente ali na sinistralidade do seguro agrícola, a gente não espera grandes mudanças, mas eu teria espaço no intervalo anterior para absorver. Quando eu venho agora para o segundo semestre com esse impacto do IOF, acaba que essa margem ela já não é mais suficiente para absorver qualquer tipo de variação inesperada que a gente possa ter. Tá? Então, por prudência, nós optamos por revisar para baixo esse intervalo para ter um pouco mais de margem aqui de algum eventual desvio nas projeções, porque o impacto do IOF ele acaba tirando ali entre 1 a 2 pontos, né, dependendo de como nós vamos conseguir reagir de crescimento de resultado operacional. Né? Então a gente precisava incorporar isso nas nossas estimativas. Tá? O mesmo vale para a reserva de previdência. Né? Com o IOF agora, isso acabou tirando ali coisa em torno de 3 pontos de crescimento de reserva. A gente precisou que isso refletisse nas projeções também. Tá? Então, esse foi o principal, diria, motivo que nos levou a revisar esse intervalo. Tá? Não fosse por isso, nós teríamos revisado somente o de prêmio emitido, e aí, logicamente, com base no realizado e com base na perspectiva de segundo semestre, que eu mencionei aqui, ainda muita incerteza no agronegócio, soma-se a esse fato um volume menor de subsídio para o seguro agrícola, e precisou incorporar isso na nossa expectativa de prêmio emitido. Obrigado, Rafael. Se eu puder fazer uma segunda pergunta rápida, claro. Em relação a capital, a gente viu que a solvência das subsidiárias, tanto o Brasil Seg quanto o Brasil Prev melhorou, né, no TRI. Só entender como é que vocês pensam o capital das subsidiárias, se eventualmente nesse cenário de menor crescimento poderia liberar um pouco mais de capital, e se puder também falar do payout, considerando todo esse contexto. Obrigado. Sim, nós estamos considerando isso, sim, tá, Thiago? Tem ali na Brasil Seg não tem tanto espaço, a gente está rodando ali muito próximo do nosso apetite a risco,
varia de companhia para companhia, mas em torno de 1,2, 1,3 vezes o capital regulatório. Esse é o nosso apetite a risco. Onde teria mais espaço ali é na Brasilprev, tá? Mas a Brasilprev ainda não distribuiu com lucros do primeiro semestre, por isso que você vê ali ainda um excesso de capital bem acima do apetite a riscos. E na Brasilcap nós temos uma situação, você vai se recordar que por conta do movimento forte de abertura da curva no final do último ano, né, nós tivemos que tomar capital de terceiros, tá, para cobrir o déficit de liquidez, mas ali no meados do segundo trimestre a gente já tinha recomposto toda essa base de capital. Um conservadorismo nosso, a gente carregou um pouco mais esse capital de terceiro até agora, e a gente deve usar agora esse resultado que foi gerado para quitar essa dívida agora no mês de setembro. Tá? Então, com isso, dá para se esperar, né, o payout do primeiro semestre ficou em torno de quase 90%. É de se esperar que o segundo semestre a gente tenha um payout maior do que o índice do primeiro semestre. Logicamente que em cima de uma base de lucro também maior do que a do primeiro semestre, tá? Então, o índice do ano fechado ele deve ficar maior do que esse índice do primeiro semestre. Ótimo. Obrigado, Rafael. Próxima pergunta é do Marcelo Mizarri, do Bradesco BI. Marcelo, bom dia. Pode abrir o microfone e fazer sua pergunta, por favor? Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade. Acho que são alguns pontos. O primeiro, até um follow-up aqui na última pergunta sobre a questão de payout, né? A empresa tem, a BB Seguridade tem quase 1 bi 900, né, em ações em tesouraria, né? E quando foi feito o programa de recompra, né, a situação do Banco do Brasil era um pouco diferente, né? E a gente está vendo aí o que está acontecendo, né? A discussão um pouco do banco com as questões de capital e preservação. Então, assim, eu queria perguntar se de alguma forma essa questão do banco muda o uso pretendido para essas ações de tesouraria, se elas poderiam ser vendidas e aí depois, aí com isso o banco pagar a BB Seguridade ter um payout mais alto. Enfim, queria entender um pouco mais como é que fica essa questão das ações de tesouraria. E um outro ponto sobre o crescimento, né? Queria entender o que vocês acham que deve ser a dinâmica da captação de previdência no segundo semestre, né? A gente viu realmente uma queda muito forte, abrupta, a medida deve ficar aí com pelo menos esses R$600 mil anual, né? Assim, não sei se desse para abrir um pouco, assim, quanto que da captação é acima desse valor e que patamar de captação, pelo menos bruta, vocês imaginam que seja possível ter na previdência no segundo semestre? Obrigado, Mizarri, pela pergunta. Bom, iniciando com relação às ações que estão em tesouraria, nós executamos o programa de recompra, tá, dentro do esperado. Nosso entendimento é que hoje a gente tem condições, sim, de lançar um novo. Temos aqui a visão de que a ação hoje não está no preço justo, tem margem para valorização, mas temos consciência do impacto que isso gera em capital para o banco, tá? Então não temos, por enquanto, nenhum indicativo de lançar um novo programa de recompra. Com relação à destinação dessas ações, aqui é uma decisão que cabe ao Conselho de Administração, tá? Então, a princípio, do nosso lado aqui, não temos hoje nenhum motivo para desfazer dessas ações a mercado, tá? Muito embora quando o programa tenha sido aprovado, nós tivemos ali autorização para que elas fossem mantidas em tesouraria, canceladas ou alienadas, mas não temos motivo aqui dentro no âmbito da administração da BB Seguridade para vender essas ações a mercado, tá? Mas é uma decisão que aí cabe ao Conselho e aí, dependendo do que o Conselho decidir, aqui como executivos nós vamos executar, tá? Mas por enquanto não tem nada a respeito disso. Com relação à incidência de IOF, né, nessa nova regra, é muito difícil chegar num valor
único, tá, Mizrahi? Porque isso varia demais, e a gente tem uma base que tem uma composição ali relevante de produtores rurais, que acaba tendo um fluxo de caixa muito concentrado em determinados períodos e que vão acabar fazendo contribuições de previdência em valores talvez superiores ali àquele estabelecido na regulação. Mas a gente entende ali que essa nova medida ela tem um potencial para afetar algo entre 20% e 30%, dependendo do horizonte de tempo da arrecadação. Tá? Agora, por outro lado, a gente não vai ficar passivo a essa medida, a gente tem adotado diferentes estratégias comerciais para compensar esse efeito, seja buscando novos bolsos, seja trabalhando melhor essa escala de pagamentos ao longo do tempo, evitando essa concentração de aportes em determinados períodos, para tentar minimizar esse efeito. Tá? Então, por isso que é difícil cravar um certo percentual. Mas ela tem potencial, como eu falei, para atingir algo entre 20% a 30% da arrecadação. Tá legal, obrigado. Obrigado, Marcelo. Próxima pergunta do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Pedro, bom dia. Pode liberar o microfone e fazer a pergunta, por favor. Muito bom dia, obrigado pelo call e também pela pergunta. Ela vem dentre dos prêmios do rural, tá? A gente já há algum tempo vê o agrícola mais fraco e sendo compensado por um crescimento do penhor rural e vida produtor. Já nesse trimestre parece ter algum tipo de desaceleração nesses outros dois produtos, e aí queria pegar um pouquinho de vocês, como vocês veem já a penetração relativa do penhor e do vida produtor dentro do complexo rural, se daqui em diante realmente deve ter um ritmo talvez mais normal de crescimento nesses produtos, dado que a penetração talvez já esteja elevada, só para entender um pouquinho de vocês, como é que esses dois outros produtos dentro do rural devem se comportar aí no médio prazo. Obrigado. Legal, Pedro. Obrigado pela pergunta. Tentando simplificar aqui o que a gente espera da dinâmica dentro do portfólio rural ao longo desse segundo semestre. Tá? O senhor mencionou bem, teve uma desaceleração do segundo tri, mas isso é fruto do efeito base de comparação, tá? Então, para o segundo semestre, você pode continuar esperando o mesmo movimento. Essa taxa deve desacelerar no penhor e no vida produtor ao longo do segundo semestre. Por outro lado, você deve observar uma aceleração do agrícola agora no segundo semestre, de forma que o crescimento agregado, ou a variação, né, agregada ali do prêmio emitido no segmento rural, ela fique num patamar superior a que está hoje no acumulado até junho. Tá? Então, deve ter uma melhora geral, né, dessa taxa de variação do portfólio rural ao longo do segundo semestre, mas com uma composição um pouco diferente. Uma ideia de ordem de grandeza, se você avaliar prêmio retido, o agrícola está representando só 2% dos prêmios. Tá? É um patamar muito baixo. Então, como mencionei em uma das respostas aqui, o agrícola já começou a ter uma reação em julho e agosto também começou bem. Isso deve persistir ao longo do segundo semestre para que o rural um todo performe melhor. Isso é o que está implícito naquele intervalo de crescimento revisado do guidance. Tá? Em termos de penetração, a gente tem ali uma penetração mais elevada dentro do penhor, tá? E um pouco mais até do que o vida, mas temos aqui, até porque em muitas linhas o penhor é obrigatório, né? Mas temos algumas linhas, por exemplo, que a gente ainda opera e opera muito pouco e tem muito potencial ainda de crescimento, em especial ali na carteira de pecuária do Banco do Brasil. Tá? Então, para grãos, hoje a gente tem uma penetração alta, mas para pecuária ainda muito baixa. Tá bem claro. Muito obrigado. Próxima pergunta, ela vem do Evandro Medeiros, da Suno Research. Evandro, por favor, pode liberar seu microfone. Bom dia. O volume de reservas e a carteira administrada da Brasilcap, quando eu ajusto pela inflação, ele decresceu desde 2012.
O que explica essa trajetória, mesmo considerando o apetite do público brasileiro pelos produtos da Brasilcap? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Evandro. Assim, é bastante difícil a gente analisar um intervalo de tempo tão grande assim, porque ao longo desse tempo nós tivemos várias mudanças no próprio mix de produtos, tá? Ali o que influencia diretamente aquela reserva, ela é muito influenciada pelo prazo médio dos títulos, tá? Então, quando a gente encurta prazo, a reserva nos próximos 2, 3 anos ela responde caindo. Quando a gente alonga prazos, a reserva responde crescendo, tá? Então, em 2012 e 2013, a gente teve um movimento muito forte de crescimento de reserva, justamente por conta desse alongamento de prazos. Depois a gente veio num movimento de encurtamento que persistiu até a década de 2019, 18 ali, e depois agora a gente está voltando a alongar, como o André mencionou na fala dele, com um produto Orocap 30 anos, a gente está voltando a alongar o portfólio, você deve voltar a ver essa reserva crescendo, tá? Mas é muito relacionada, ela é uma função ali de prazo, tá? Então por isso que você observa essa variação, tá? Ficou claro. Obrigado, Sperendio. Próxima pergunta ela é do Carlos Gomes, do Banco HSBC. Hi, Carlos. Good morning. You can unmute now. The floor is yours. Thank you very much. Two questions. One on the IOF and the impact, pretty dramatic impact it is having on the pension business. Have you had discussions with the authorities? Do you have any prospect that this could be modified or reversed in the future? And second, on the contracts, both with for the subsidiaries and for the correctora, when would it be a realistic time in which the company should start negotiating with both partners? Thank you. Hi, Carlos. Thank you very much for your question. I'm gonna start addressing the first one. For sure, we had many discussions with the government and the authorities, and not just through BB Seguridade, but also with our confederation that unite all the biggest insurance companies in Brazil. This topic has been discussed between Congress, the executive, and now in the judiciary, so in the legal system. So it's a little bit hard to foresee any changes for now. This topic must be discussed again between Congress and the executive, so maybe they can reach an agreement. For sure, the sector is working on a different perspective that we could reach a new agreement, but so far it is what it is. We have no perspectives. The Congress just restarted their legislative year so far, so we can expect that these discussions can come along. But we know that there are other topics that has been taken over the news and taken over the agenda. So far we have to work what we have in hands right now. For the second question, It was about the agreements and Negotiation with the Banco do Brasil about the distribution in the so far we remain where we started. These discussions will take place when they must take place. I believe that we are far from the end of the agreements that we have in place. So far we are working along with our partners to make the best and to profit with them. So that's it. And for sure we discuss, we talk about it. It's no taboo, but we have nothing solid so far that we could bring to the table and tell you guys. We understand that. I guess the question is, what is realistic? Is it 2 years, 3 years? When should you start talking so that it is not disruptive to the business? Carlos, generally, we have a meeting 7 years so far until we reach the first deadline. I believe the end of next year, beginning of 27, this must be a good time for starting a discussion. Generally, M&As, you do not start 1 year before, but 3-4 years in a good manner when you're talking about large companies like us. So I would tell you that. But you can
ask this question again, like in a few months, 3 years from now. have a different answer from the next CEO. No, So that's it. No, that's a good answer. That's a very good answer. Thank you so much. Thank you, Carlos. Próxima pergunta ela é do Guilherme Grespan, do JP Morgan. Grespan, bom dia. Pode fazer sua pergunta, por favor? Oi, bom dia, Felipe e André. Esperende, obrigado pelo call e por abrir para as perguntas. Eu tenho uma só do meu lado, é mais estrutural, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês do diagnóstico. Então, diagnóstico positivo, eu olho aqui o market share de vocês e do Banco do Brasil em agribusiness, e a pergunta é porque tem ganhado muita relevância, né? Acho que na nossa conta aqui, 2/3 da Brasilseg hoje em dia já é agro. Mas meu ponto é, eu olho o market share, o Banco do Brasil, 10 anos atrás, tinha, arredondando aqui, 65% de market share, vocês também. Nos últimos 10 anos, o Banco do Brasil caiu para 53% de market share, e eu chutaria que depois dessa última safra, esse 53% vai cair mais. Mas eu acho interessante que vocês continuam com 63%, 64% de market share no setor. Então teve um descolamento bem grande entre o market share de vocês e do controlador, e eu queria só ouvir de vocês o diagnóstico e quão sustentável vocês acham que é esse nível de market share na indústria à medida que ela fica um pouco mais competitiva, tanto do ponto de vista de incumbentes entrando no setor, você tem as cooperativas de crédito, você tem as tradings agrícolas, enfim, vocês sabem a história, mas queria ouvir só o que é o diagnóstico e quão sustentável vocês acham que é esse nível de liderança. Obrigado. Guilherme, bom dia. Eu vou começar endereçando e depois eu passo para o Rafa trazer as considerações dele. Eu acredito que pelo tamanho desse mercado, né, e pela nossa capacidade de inovar e de criar novos produtos e de olhar não somente, né, para a originação que vem, mas para o estoque também, e a gente vê isso aí no Penhor Rural, né, no Ouro Vida, né, agrícola, a gente entende que a gente ainda tem um espaço grande para crescer, pelo menos essa é a minha visão, né, e continuar mantendo. É claro que a gente vê os incumbentes tomando espaço, né, a gente está bem na frente, o mercado vai ficar cada vez mais competitivo, a gente está vendo aí competidores grandes, né, olhando para o Tier 1, né, ali do setor, e isso realmente nos preocupa, e por isso que a gente tem que ser cada vez mais eficiente em inovação, em monitoramento e em parametrização. A gente tem alcançado aí novos patamares em relação à oferta de produto, então a gente acredita que a gente vai continuar muito competitivo. Mas, na minha visão, é claro que a gente vai ser consumido, mas isso ainda vai demorar um pouco. E aí a visão do banco eu não vou comentar, porque é do banco, né? A gente não olho diretamente, né, o business do banco, são outros fatores que consomem, né, o mercado, né, principalmente relacionados a colateral e crédito. Aqui a gente está olhando sinistralidade, capacidade da gente proteger os nossos clientes, então acredito que ainda vai ter um descolamento por um bom tempo, mas, né, se a gente não for criativo e trazer uma oferta de valor competitiva, a gente vai sim, né, ser agredido aí nos próximos anos de forma mais forte. Por enquanto a gente continua num bom patamar, mas sempre atento e investindo bastante aí para poder trazer, né, o que é de melhor em tecnologia para os nossos clientes. Rafa. Não só complementando, Grespan, ali, a gente avalia os produtos, né, de seguro, que eles têm alguma sinergia ali, uma relação forte com os produtos bancários. Acho que é inegável que, na média, vamos chamar assim, os produtos bancários, se você olhar o ciclo de vida do produto, eles estão num nível de maturidade maior do que os produtos de seguro, o que nos permite ali antecipar esses movimentos e tentar atrasar ou postergar ainda mais esse contexto de maior competitividade e redução de margens que inevitavelmente vai acontecer em algum momento do tempo. Só acredito que, como você mesmo trouxe aqui, isso vai acontecer num ritmo mais lento. Um exemplo prático disso é que, dentro do modelo de financiamento do produtor rural, a gente observou um aumento relevante nos últimos anos da participação de outros veículos de financiamento, em especial aqui a cédula do produtor rural, tá? Coisa que até pouco tempo atrás a gente não tinha um produto de seguro para atrelar a célula do produtor rural, e a gente está bastante avançado hoje, né, no desenvolvimento desse produto de seguro agrícola para atrelar esse novo mecanismo de financiamento, né? E tem usado muito ali a plataforma Broto, que é um investimento conjunto que a gente tem com o Banco do Brasil, para tentar buscar
caminhos alternativos ao financiamento bancário tradicional no segmento do agronegócio. Tá? Tá claro, obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme. A gente tem duas perguntas aqui que vieram pelo Q&A. A primeira é uma que surge bastante, mas para quem está chegando agora talvez seja interessante responder, que é em relação a uma alteração no fluxo de pagamento de dividendos, passar de base semestral para base trimestral. E a segunda, um pedido aí de uma leitura da empresa em relação a cenário macroeconômico e as principais variáveis, como que isso pode afetar o nosso negócio. Vou começar pela frequência de distribuição de dividendos. Por enquanto, nada sendo avaliado. Preferimos continuar aqui com a prática de distribuição semestral, até por conta da própria dinâmica de geração de caixa dentro da companhia. A corretora ali, que é uma grande fonte de geração de caixa, ela consegue distribuir seus lucros só semestralmente. Tá? Então, a princípio, a gente não tem intenção de mudar essa frequência. O que a gente pode avaliar, eventualmente, a depender do excesso de caixa disponível, fazer uma distribuição extraordinária, mas não, por enquanto, não nos comprometer com uma frequência trimestral de distribuição. Tá? Com relação a cenário, é uma pergunta bastante ampla. A gente tem observado, para contexto de curto prazo, esse cenário de Selic mais alta acaba sendo benéfico. Né? Os senhores viram aqui nos resultados, tem beneficiado diretamente aqui nosso resultado financeiro. Contexto de inflação, por enquanto, também bastante benéfico, porque a gente tem ali aquele plano de benefícios definido na Brasilprev e hoje a perspectiva aponta para um IPCA da ordem de 5% e um IGPM da ordem de 1,3%, se não me falha a memória. Essa é a última projeção atualizada ali do Boletim Focus. Tá? Então isso é bastante positivo. Cada ponto que o IPCA fica acima de IGPM, a gente estima um impacto em torno de 30 milhões no nosso lucro. Tá? Então é um fator bastante positivo, mas por outro lado, né, isso acaba dificultando ali um cenário de juros alto, acaba dificultando o nosso crescimento operacional, até porque boa parte desse operacional ele é formado por linhas que de alguma forma estão atreladas a crédito. Né? Então é natural que há uma taxa de 15% espaço para atrelar um produto de proteção de vida, né? Ali o prestamista numa operação de crédito não é o mesmo do que com uma Selic a 8 a 7. Tá? Então, isso acaba dificultando um pouco o crescimento, em especial ali no segmento de pessoa jurídica, né? Que eu mencionei ao longo da apresentação. Né? A gente já observa uma reação da pessoa física, mas na pessoa jurídica a gente tem sentido ainda mais dificuldade. Tá? Então, no balanço, é isso que nós temos observado. A gente vê ali um financeiro, mas muito mais do que compensando essa desaceleração de operacional. Não é o melhor ambiente quando a gente olha para médio ou longo prazo, mas para curto prazo ainda é bastante favorável. Obrigado, Rafael. Bom, com isso a gente conclui a nossa sessão de perguntas e respostas. Rafael, André, se quiserem fazer alguma consideração adicional. Do meu lado, só agradecer a todos pela participação e me colocar à disposição juntamente com o time de RI para qualquer esclarecimento que tenha ficado ao longo dessa apresentação. Tá? Ótimo. Bom, em breve eu estou encerrando meu ciclo na companhia, então, em primeiro lugar, quero agradecer aos nossos acionistas, o acionista controlador, Banco do Brasil, principalmente aos acionistas minoritários que acreditam na companhia e continuam acreditando. Um agradecimento especial a todo o nosso time, a toda a nossa equipe, que faz essa empresa ser o que ela é, de verdade. Né? E agradecer aqui a turma que está aqui nos apoiando também, que está aqui no estúdio que vocês não veem. Muito obrigado a vocês, espero vê-los aí no mercado em breve. Obrigado. Lembrando, a gente tem uma breve pesquisa de satisfação, tem o QR Code na tela, quem puder responder, por favor, a gente agradece bastante e tenham todos um bom dia.